elenco, né, Elia? Rodando elenco, interessante, né? Você vê, o Vasco principal tá em Maldonado, tá naquela região de Maldonado, que é a região de Punta del Este, uma região linda, maravilhosa. Aliás, tem um amigão meu lá, Luiz Alberto Sadala, assistindo o programa Via Band Internacional. Beijão aí pro Sadalinha, que tá lá no Enjoy. E o time do Vasco principal tá lá também, vai jogar com o time de Maldonado e o time alternativo joga pelo Campeonato Carioca. Fala, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Já vou deixando os créditos ao canal Band Esportes, programa Show do Esporte, trazendo notícia do Vasco hoje. Vasco, mais uma vez em dose dupla, atuando pelo Campeonato Carioca e pela pré-temporada lá nos jogos amistosos do Campeonato Carioca, vem com time alternativo e o pré-temporada com o elenco principal. Então já vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione suas notificações, deixa o seu like e o seu comentário também aí, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Vamos aqui ao conteúdo, trazendo informação do Vasco hoje. E acompanhe a matéria até o final, que vocês vão estar... Segue, dá sequência no programa por aqui, vamos debater, conversar mais. Mas agora é hora de falar do Vasco, que enfrenta o Sampaio Corrêa com um time alternativo às 8h30 da noite deste domingo pelo Campeonato Carioca. Vamos olhar. A vitória na estreia do Campeonato Carioca diante do Boa Vista levou tranquilidade ao treinador do Sub-20, William Batista, e que está comandando o time alternativo do Vasco neste início de Campeonato Carioca. Isso porque o time principal está realizando pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. Depois de vencer na primeira rodada, o Vasco vai em busca de manter o 100% de aproveitamento, visita o Sampaio Corrêa, que foi derrotado na primeira rodada, e então vai em busca da sua primeira vitória. E para esse jogo, o treinador do Sub-20, que está comandando o time principal do Vasco nesse momento no Campeonato Estadual, não deve fazer muitas mudanças em relação ao time que bateu o Boa Vista. Destaque, é claro, para o lateral esquerdo Leandrinho, que foi muito bem, fez um dos gols da vitória, o segundo gol, inclusive, um belíssimo gol, e ele deve ser mantido entre os titulares, assim como boa parte dos jogadores que atuaram já nessa primeira rodada. O goleiro House, que é cria da base do Vasco, é um outro atleta que vem se destacando bastante e é mais um a permanecer entre os 11 iniciais. Enquanto o time alternativo do Vasco atua no Rio de Janeiro às 8h30 da noite contra o Sampaio Corrêa, o time principal do Vasco no Uruguai joga às 9h30 da noite contra o Deportivo Maldonado pela pré-temporada vascaína. Rodando o elenco, né, Elia? Rodando elenco, interessante, né? Você vê, o Vasco principal tá em Maldonado, tá naquela região de Maldonado, que é a região de Punta del Este, uma região linda, maravilhosa. Aliás, tem um amigão meu lá, Luiz Alberto Sadala, assistindo o programa Via Band Internacional. Beijão aí pro Sadalinha, que tá lá no Enjoy. E o time do Vasco principal tá lá também, vai jogar com o time de Maldonado e o time alternativo joga pelo Campeonato Carioca. É uma ideia do Ramon de poder primeiro entender o que é que ele precisa fazer na base para alavancar uma temporada que é uma temporada dura pro Vasco da Gama, não é uma temporada tranquila, um time que não tem tantos reforços em relação àquilo que aconteceu na temporada anterior. Então, o Ramon está focado em fazer uma temporada com o time principal, podendo ter uma base muito sustentável para alavancar, quem sabe, um 2024 campeão. Né? Sem dúvida, eu gosto desse rodízio também. Acho que no Campeonato Carioca dá para descobrir novas joias, né? Como o Ryan, de 17 anos, uma grande aposta aí das categorias de base do Vasco. O pai dele jogou por lá, era zagueiro, então tem uma história muito legal. E a gente vai acompanhando essas histórias também, porque o Vasco, não sei se você concorda, ele em muitos momentos precisou puxar seus meninos da base de maneira precoce e às vezes acabava queimando, né? Na necessidade de encontrar soluções, não tinha um pouco mais de tranquilidade, como é o início do Campeonato Estadual. Você concorda mais ou menos por aí? Sabe o que acontece? A gente está vivendo uma fase diferente. O futebol do Rio de Janeiro está muito mais profissional. Então as SAFs chegaram e você pode gostar ou não gostar das SAFs, mas uma coisa é certa. Quando você cuida do seu dinheiro,
você vai cuidar muito melhor do que quem não tem responsabilidade nenhuma sobre aquele determinado dinheiro. Então, o dinheiro é seu, você vai cuidar dele melhor, você vai ter muito mais cuidado para saber onde pode gastar, você vai ter muito mais responsabilidade fiscal. O que é responsabilidade fiscal? É você gastar só aquilo que arrecada. Então, isso realmente está acontecendo com o Vasco hoje, com o Botafogo hoje, já acontece com o Flamengo há um bom tempo, está acontecendo com o Fluminense também, e por isso esses times do Rio subiram muito de qualidade. Então, basicamente, a base, ou seja, esses jogadores muito jovens, eles em algum momento eles foram lançados muito prematuramente. Por quê? Porque não tinha outra alternativa. Precisava, né? Precisava. Você está desorganizado, você não tem dinheiro para contratar. Agora não. Agora você pensa essa base de uma maneira muito mais inteligente, e de uma maneira muito mais inteligente você vai usar na hora certa. É isso aí. Agora a gente muda a página por aqui, Elia, porque no Palmeiras... O Francisco tinha mandado no superchat, de que papelão a 777 no negócio do Sforza, né? Primeiro eu vou explicar, porque aí eu já vou dar o gancho pro Cuéllar, né? O Sforza estava certo com o Vasco da Gama, o News Old Boys, inclusive o presidente tinha falado, não, já acertou, vai pro Vasco, acertou base salarial, mandou psicólogo, etc, para conversar com a família, para não ter o mesmo problema com o Orediano. Aí, o que aconteceu? Entrou o Ramon Dias na parada falando que ele exige o Cuéllar, que ele precisa do Cuéllar, que o Cuéllar chegando, ele vai mudar o patamar do time, é um jogador que com característica que ele precisa e confia. Aí, a 777 recuou, e com um acerto já muito próximo com o Sforza, que é um jogador de qualidade, mas é segundo volante, mas aí eles viram que tem o Jair, tem o Praxedes, etc., e vão mudar o foco para o Cuéllar, né? Tem algumas informações, inclusive do Fábio Azevedo, foi o primeiro a falar sobre isso, que a 777 autorizou a negociação com o Cuéllar, e o Pedrosa também falou sobre isso também agora, mas mostrou um amadorismo muito grande nessa situação com o Sforza, porque o mercado olha esse tipo de coisa. Pô, como assim? Tá tudo certo, apalavrado. O Alexandre Matos ficou chateado com isso. Eu tenho várias informações de pessoas, inclusive, que conversaram com o próprio Alexandre Matos, que ele ficou bem chateado nessa situação, porque isso aí queima, inclusive, ele. Ele vai lá, negocia, consegue o acerto que a 777 queria, e aí volta atrás. Eu acho que não deveria ter ido atrás do jogador e já ter conversado com o Ramon Dias sobre isso, né? E aí, Edmundo, eu queria saber de você sobre isso, porque o Emiliano deu uma entrevista logo depois do jogo, falando que precisa de reforço. Ele falou, a gente está gostando do trabalho, o Alexandre Matos está trabalhando bem, ele elogiou bastante o grupo, mas precisa de reforço. E quando perguntado do Cuéllar, ele confirmou, não, a gente quer, a gente precisa, etc. Mas, pô, esse tipo de coisa queima um pouco o Vasco no mercado também, né, Edmundo? Eu não sei se queima, não. Eu acho que faz parte do negócio do futebol. Hora você quer muito, hora você desiste. Até de ambas as partes. Mas as informações que eu tenho dão conta de que o Cuéllar ganhou um salário muito alto e que não quer abrir mão do salário, né, para vir. Quem mais próximo chegou do salário que ele ganha no futebol árabe hoje foi o Corinthians, na janela de meio do ano passado. Isso dito por um cara que trabalha com ele, trabalha no staff dele, que é meu amigo. Em relação ao Sforza, ele falou também muito bem desse garoto, que está no pré-olímpico e é capitão da seleção argentina. Eu não conheço. Se passar aqui na minha frente agora, eu não vou saber dizer se esse é o Sforza. Eu não conheço. Só informações. E que o menino é muito bom jogador, só que é meio perna na linguagem do futebol. E aí que o Vasco deveria ficar esperto e atento. Mas que o menino joga demais. Inclusive, se ele for destaque agora no pré-olímpico, dificilmente o futebol europeu não vai contratá-lo. Porque ele é tratado, de fato, como uma joia. Então, assim, eu vi a entrevista do Emiliano Dias ontem, né? Na verdade, vi hoje pela manhã, nos programas de esporte, e vi que ele disse que precisa chegar jogadores e que precisa de jogadores experientes, e falou do Cuéllar. Mas não me parece o Cuéllar se enquadrar no perfil da 777.
Eu sou contra essa coisa de perfil no futebol. O futebol tem que contratar jogador bom. Tenha ele 28, 29, 30, 19 anos, a idade pouco importa, ele tem que ser bom. Não adianta ser só jovem. Se você botar um time só de jovem, provavelmente vai cair. Se você botar um time só de quarentões, provavelmente também não vai aguentar o rojão. Então você tem que mesclar. E hoje não tem jeito. Se você não pagar salário alto, você não vai ter um time forte competitivo. Porque os 3 times que hoje, no imaginário do torcedor, futebol brasileiro, tudo pode acontecer. Embora tenha dado a lógica o ano passado, né, na minha modesta opinião. Mas sempre, no campeonato de 38 rodadas, você aponta Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Esses times pagam salários altíssimos, altíssimos. O Inter tentou, o Fluminense tentou, mas no final o poder do dinheiro falou mais alto, né? E se você não acompanhar isso, não acompanhar essa evolução financeira que aconteceu no futebol, você vai ficar para trás, vai ficar disputando meio de tabela ou até zona de rebaixamento, como foi com o Vasco no ano passado. O que você acha disso aí tudo, John? Principalmente do Cuéllar e o Sforza aí, que essa situação com o Sforza, o Cuéllar podendo chegar, o Vasco indo para cima do Cuéllar dessa vez. Pelo menos as informações são do que a 777 autorizou, desde que, né, adeque salários, etc. Tem uma negociação um pouco difícil pela frente. O que você achou disso tudo, John? O que acontece? O Vasco tem um aporte de 250 milhões para esse ano, né? Que, claro, não é só para contratação, né? Teve a venda do Gabriel Peck, que somado a isso, o Vasco vai ter aí 300 milhões de orçamento. O recado, essa desistência a princípio da contratação do Sforza, mostra que o Vasco não vai fazer loucuras, né? E que o orçamento já está apertado. Porque se não fosse isso, hoje o segundo volante do Vasco é o Praxedes, né? Que, na minha opinião, é um jogador que eu não teria renovado para essa temporada. Então, o Sforza é um jogador que vem se destacando no pré-olímpico, como o Ed falou, é um jogador que tem muito potencial e que eu acho que o Vasco precisa de reforçar aquela posição de primeiro e de segundo volante. Então, os 2 jogadores, para mim, teriam que vir. Tanto o Cuéllar, você é um jogador que já trabalhou com o Ramon Dias, foi capitão do Al-Hilal no período que o treinador treinava a equipe árabe. Então, assim, eu não achei que foi uma atitude correta, mas, cara, esse modus operandi da 777 de querer só investir em jogador jovem, né, tem o risco, que nem o Ed falou, que se montar um time só de garotos, só de juvenil, o Vasco vai pagar a conta, né? Aí quando a água bater na bunda, vai querer fazer igual ano passado, né? Que a janela do meio do contratou jogadores mais experientes e graças a Deus a gente conseguiu se salvar. Então o Vasco não pode cometer esse mesmo erro. Tem que trazer jogadores prontos que possam agregar ele de fato no time titular. Eu não concordo plenamente com você. Acho que precisa. É que assim, a 777 entende que já tem Medel, Maicon, Payet, Verratti, que são jogadores que já são consagrados, etc., já são mais velhos, né? Que conseguem. Já tem esses jogadores no elenco. Só que, para mudança de patamar, principalmente para esse camisa 5, o Cuéllar, que não é. Gente, tá falando de jogador de 31 anos, que tá jogando muito, joga bem ainda, né? Tá em ação. E, cara, para mim muda o patamar do time, sim. Não é aquele jogador que vai fazer gol, etc. Mas, para mim, principalmente o Ramon pedindo da forma que ele pediu ali, ele colocar o Pumita no jogo, no meio de campo, como volante, para mim é uma clara. É o seguinte, só tem o Zé Gabriel. E aí? Entendeu? Pelo menos ele pediu praticamente. Para mim foi um sinal muito grande disso. Que ele quer um camisa 5. Depois o Emiliano vai dar essa entrevista, etc. Então, acho que é importante ir para cima disso aí, a 777. Fala, torcida, tudo bem com vocês? Venho trazendo mais uma notícia. Desistência da Estrela Bet, multa e novas negociações. Situação do Vasco em busca de patrocinador master. Aí a Estrela Bet aí desistiu do acordo com o Vasco, que não é encarada pelo Vasco como um fracasso, e sim o motivo da inesperada ruptura foi a desistência nos valores, e o departamento comercial do clube segue firme em busca de novos
não só de novos patrocínios master, mas como também de outras fontes de receita, como possam ser estampadas na camisa da torcida, da camisa dos jogadores. Então o jornalista Léo Madem Colina foi que inicialmente trouxe a notícia do desacordo em seguida, Lucas Pedrosa confirmou a suspensão das negociações. Ainda o Vasco decidiu não dar seguimento com os patrocínios da Pixbet devido a constante atraso no pagamento, que isso é bem constrangedor, trabalhar e não receber, e principalmente por entender que o clube é uma da marca que merecia bem mais o valor de 22 milhões anuais dados pela casa de aposta. E também há muita cautela com a assinatura de um novo contrato que possa garantir a maior arrecadação para os cofres vascaínos. E a Pixbet não quis aumentar os valores para o Vasco e hoje isso já é passado no Gigante da Colina. E foram justamente esses atrasos que permitiram que o Vasco rompesse o contrato com a Pixbet. E isso que iria até dezembro desse ano, sem penalização e de multa rescisória. Então aí o Vasco vai atrás de um patrocínio master e mais elenco e reforços aí para um novo Vasco, uma nova era do Vasco da Gama, para a alegria da torcida, já com o Ramon Dias, contrato até 2025, final de 2025, Alexandre Matos, e agora Adson, renovação de Veguete, Payet. Então o Vasco aí está se formando aí, muita característica, muita habilidade e muito esforço aí do elenco, que já mostrou que desde a categoria de base, que estreou no Carioca com a vitória do Boa Vista por 2-0, vai jogar hoje também pelo Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, e o elenco principal vai jogar contra o Maldonado, seleção de Maldonado, lá no Uruguai. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Fiquem com Deus e até a próxima notícia.